som. Amém. Glória a Deus. Deus soberano e maravilhoso, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e contentes por mais um dia poder estar na tua presença para engrandecê-lo. Não precisamos mais de confirmação, porque o hino das irmãs disse: passe pela prova, de que forma? Cantando. O dos varões, ergue agora a tua cabeça. Nosso irmão Juliano diz aqui, né? Fique firme, vai dar tudo certo. E a nossa irmã Flávia entoou um hino falando que eu venci a prova eu venci. Precisa mais de confirmação, meus amados irmãos. E só passa e só recebe a vitória quem passa pela prova. E nós somos vitoriosos nesta noite. Deus é grande e maravilhoso na minha e na sua vida, amém. Irmãos, sem perca de tempo, gostaria que os irmãos abrissem vossas escrituras no livro segundo o apóstolo amado João escreveu em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 ao 8, mas nós vamos discorrer nessa palavra em outro versículo. Mas antes, vamos ler então Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 4. Deus seja louvado. Que diz: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Agora vamos para apenas o versículo 16 de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, apenas o versículo 16, que é o nosso versículo chave. É o nosso versículo base que vamos discorrer sobre essa ministração nesta noite, que Deus me revelou através do Espírito Santo de Deus. Gênesis, capítulo 28, versículo 16, que diz: Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Apenas vou repetir novamente esse versículo. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Amados irmãos, nenhum de nós, quando fomos gerados no ventre de nossas mães, já saímos do ventre de vossas mães, dotados de sabedoria, de saber, de conhecimento. Nenhum de nós saímos do ventre de nossas mães já andando, já falando. Nenhum de nós. Porque isso é um desenvolvimento sequencial, lento e progressivo. Não aprendemos da noite para o dia. Isso vem aos poucos. Na verdade, apenas uma coisa nós aprendemos assim que nós somos gerados. Apenas uma. E nós aprendemos muito bem, porque não esquecemos mais, que é chorar. Porque quando estamos na mesa de cirurgia, os pais, muitos sabem,
que ali impera o silêncio. Impera o silêncio. Há uma aflição, né, irmão Everton? Há uma aflição naquele momento. Os médicos ali com seus bisturis, com as suas ferramentas, com seus trajes, fazendo aquela operação onde será gerada uma vida, uma nova vida. E enquanto não ouvimos aquele som, um choro, nada ainda está por acontecer. Mas quando vem o choro, há um alívio, uma luz está para brilhar, mais uma vida. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: todos nós, independente, todos nós, tudo tem um início. Nós nascemos totalmente crus para o mundo, sem nada saber. E aí entra a mão divina de Deus Todo-Poderoso, que abençoa o pai e a mãe para dar sabedoria e discernimento para criá-los. E nessa noite nós vamos aprender sobre a vida de um homem. Talvez os irmãos podem estar se perguntando: por que leu 2 passagens aqui, irmão Juliano? Que ligação tem, que conexão tem Apocalipse com Gênesis, essa passagem que lemos em Apocalipse capítulo 7 e de Gênesis 28? Elas estão totalmente ligadas uma com a outra, sabe por quê? Porque o Deus vai mostrar para mim e para você. Quando um homem entra nas mãos potentes de Deus, quando o homem realmente é resgatado por Deus, ele faz a diferença na sua vida. Assim como eu e você, quando nós fomos gerados através da morte na cruz do Calvário, pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. E esse homem chamado Jacó. Mas vamos voltar um pouco ao tempo. Vamos voltar a um cenário onde havia um homem chamado Tera. Tera morava numa cidade de Ur dos Caldeus. Tera, conforme a Bíblia diz, aposta-se do seu filho Abraão, da sua nora Sara e do seu neto Ló. E ele parte rumo a Canaã. Só que no intervalo ele para na cidade chamada Harã. E ali ele fica por algum tempo, por alguns anos. Só que Tera morre. E nisso agora Abraão. Abraão está na liderança. Abraão recebe uma convocação de Deus para deixar a sua parentela, deixar a sua terra e seguir o caminho que Deus queria para ele. E Abraão vai com a sua esposa e com Ló, sabendo que Sara era estéril. Mas Abraão recebeu a promessa de que haveria de ter um filho da promessa. Nasce Ismael, esse não era, na verdade, o filho da promessa. Mas mais adiante Deus lhe concede uma bênção aos dois e nasce a partir daí Isaac. Não é sobre Isaac que vamos falar. Mas Isaac, ele é gerado através da bênção de Deus. E ele vai crescendo, ele vai se robustecendo, ele vai incorporando, vai ficando numa fase adulta. E chega um momento que Abraão olha para o seu filho e pensa: meu filho já está moço, meu filho já está adulto. Chegou o momento de constituir uma família também. E aí Abraão, com auxílio de Deus, ele chama o seu mordomo mor, Eliezer, aquele que ele tanto confiava e que muito aprendeu com Abraão. Eu quero, Eliezer, que você vá à terra da minha parentela e lá busque uma mulher que se case com meu filho. Mas essa mulher, ela tem que ser de que forma? Uma donzela, formosa, que não tenha conhecido nenhum homem, mulher virgem. E ele parte. E ele parte, mas antes ele ora a Deus e pede para que Deus o ajudasse nessa viagem. E quando
ele chega na terra da parentela de Abraão, se encontra com a chamada Rebeca. Corda com laço é o significado de Rebeca, que quer dizer donzela que prende aos homens tamanha sua formosura e a sua beleza. Eliezer significa o Deus de auxílio, e Deus realmente auxilia Eliezer. E ele traz Rebeca até Abraão, com o consentimento da família de ambos. Ambos se casam, Isaque e Rebeca. Detalhe, Rebeca também era estéril. Olha como que Deus faz as coisas, irmãos. Do impossível, Deus faz o possível. Das trevas, Jesus traz a luz. Da morte, Deus resgata, como vimos aqui o testemunho da irmã Vera. Enquanto os médicos desenganam, enquanto tudo está conspirando contra o servo de Deus, mas quem dá a última palavra é Jesus Cristo. Ele dá a última palavra. Então, ambos se casam. E com o passar do tempo, o milagre é concedido. Rebeca vai conceber. E ali começa novamente o que falamos no início. Enquanto não houver um choro, não há nascimento. E naquele momento, naquele trabalho de parto, a Bíblia vai dizer que começa ali o nascimento de um jovem. Esse jovem era um jovem ruivo. E logo em seguida nasce um outro jovem. E esse jovem, chamado Esaú, a Bíblia diz que ele era de vestes peluda, que significa que ele era peludo. Esaú significa peludo. Mas logo em seguida nasce um outro. Só que esse outro já mostra desde o início de que forma que ele veria, qual seria o perfil dele. Ele vem mais agarrado sobre o calcanhar de Esaú. E ali a Bíblia diz que ele foi chamado por esse motivo de Jacó, que significa suplantador. E a Bíblia diz que esses gêmeos começaram a crescer juntos ali, e diz que Esaú era perito na caça, homem do campo, enquanto Jacó era um homem simples, que morava em tendas. E a Bíblia diz também que Isaque amava, não fala que amava mais Esaú do que Jacó. A Bíblia diz que Isaque amava a Esaú. Isso nos dá a entender que ele não amava, não tinha aquele sentimento agudo a Jacó como ele tinha a Esaú. Mas só que também a Bíblia diz que Rebeca amava a Jacó. E também não diz que amava mais a Jacó do que Esaú. Simplesmente dizia que Rebeca amava a Jacó. O que significa isso, irmãos? Estava havendo ali uma ruptura. Estava havendo ali uma rachadura. Estava havendo ali uma divisão naquela casa. Enquanto um partia para um, o outro partia para outro. Deus já nos revela nesta noite. Irmãos, não pode haver rachadura na sua família. Não pode haver ruptura na sua família. Família dividida não prospera. Família dividida não cresce. O que cresce é família unida. O que cresce é família em comunhão. Em um certo momento, Isaque fala assim para o seu filho Esaú: "Ô Esaú, eu já estou velho demais. Eu não sei até quando eu vou. Eu não sei quando é minha morte. Faz o seguinte, Esaú. Pega lá o seu material de caça e vai caçar um animal. E após você caçar esse animal, faz um guisado para mim, do jeito que eu gosto. Do jeito que você sabe que eu gosto. Só que atrás do muro,
talvez atrás das portas, atrás da tenda, estava a Rebeca. Rebeca ouviu tudo. Chama o seu filho Jacó. Olha, Jacó, as coisas não estão boas para você. Seu pai falou isso e isso para Esaú. Faz o seguinte, vai lá no nosso rebanho, pega 2 cabritos, traz ele aqui para mim. Eu vou fazer um guisado gostoso como seu pai gosta. Aí você vai na frente. Então, enquanto Esaú partiu para quilômetros para caçar, Jacó foi ali no seu próprio rebanho e pegou 2 cabritos. Só que Jacó viu que não estava certo. E ele pergunta, mas mãe, na hora que eu for levar as oferendas para o pai vai falar assim que não sou eu, porque meu irmão é peludo, eu sou liso. Filho, não mãe, mas vai vir uma maldição sobre mim. Olha o que Rebeca diz. Filho, apenas me obedece e deixa que a maldição venha sobre mim. Pronto. Agora Jacó tem o respaldo. Agora Jacó tem autorização para fazer o que bem entender. Ele vai e pega o alimento. Só que Rebeca não sabia que o que ela estava fazendo, a Bíblia não vai dizer em momento algum que ele vai ter um reencontro com Rebeca, porque Rebeca nunca mais vai ver o seu filho Jacó. E tudo que ela tinha arquitetado, tudo que ela tinha planejado ia ser contra ela mesma. Sabe por quê, irmãos? Outra lição para nós: não vamos tomar atalhos. Os atalhos ferem a mim e a você. Os atalhos só ferem só a nós mesmos. E Rebeca começou a arquitetar. Só que Jacó também foi e fez o que a mãe disse. Preparou tudo. Aí a Bíblia diz que Rebeca pega a roupa de gala. O que significa roupa de gala? A melhor roupa que ele tinha. Jacó se veste da melhor roupa de Esaú, seu irmão. Prepara tudo. A pele do cabrito começa a encobrir as mãos de Jacó. Só que tem uma coisa, na hora que ele chega na direção do seu pai, o seu pai pergunta, não é só uma vez: quem é você, meu filho? Ele já não enxergava bem. Quem é você, meu filho? Sou eu, pai, Esaú. Mais adiante ele pergunta de novo: quem é você, meu filho? Sou eu, pai. Tudo isso para quê? Para pegar a bênção da primogenitura. Porque o primogênito era abençoado. E Isaac estende as suas mãos sobre Jacó e concede a bênção, irmão Francisco. Jacó agora está abençoado. Quando Jacó, a Bíblia diz que quando Jacó se dispersa, irmão Domingos, Esaú vem, todo alegre. Consegui, preparei a melhor caça. O guisado, ele mesmo fez, irmã Flávia. Ele caçou, ele fez o guisado, preparou tudo. Tudo. Quando chegou lá, oi pai. Pois não, filho, quem é? É o seu filho, Esaú. Mas como assim? Esaú estava aqui agora há pouco. A ruptura vira uma rachadura maior. Esaú é tomado de uma tal tamanha ira que Jacó tem que sair de casa. E quando Jacó sai, onde é que está a mãe, Rebeca, que disse naquele momento: deixa comigo, filho, deixa comigo, que a maldição venha sobre mim. Onde é que está agora a mãe para interceder, para intermediar, para entrar no meio? Agora, nesse momento, Jacó está sozinho, meus amados irmãos. Agora não tem mãe, não tem pai, agora é ele e Deus. Só que a Bíblia diz o seguinte, em Isaías 49:15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, filho do seu ventre, mas
ainda que esta esquecesse de ti, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Em Salmo 27:10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Agora pode ser que de repente naquela vizinhança, na hora que Jacó saía pelo caminho, talvez algum vizinho falou: agora já era. Agora esse aí não tem mais jeito não. Agora esse aí, sem o pai, sem a mãe, não vai conseguir fazer nada. Talvez alguém diga isso para você, meu irmão. Aquele ali não vai prosperar financeiramente. Aquele não vai prosperar no trabalho. Aquele ali não vai constituir família. Aquele ali não tem mais jeito. Mas, irmãos, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aquela revelação que o Senhor fez em Apocalipse 21:12, a partir do 12, ele diz o seguinte: que chegará um momento em que eu e você estará face a face com um muro, não só um muro, mas um muro grande e alto. E nesse muro haverá 12 portas, e em cada porta um anjo, e em cada porta, acima da porta, vai ter o nome das 12 tribos de Israel. Além disso, haverá 12 fundamentos, e em cada fundamento haverá 12 nomes dos 12 apóstolos. Não só isso, você vai pisar e as ruas vão ser de ouro, os muros de jaspe. Então você vai glorificar a Deus, porque bens materiais nós conseguimos sim, também podemos não conseguir, mas o principal está lá em cima, irmãos, está lá em cima. E o que acontece? E Jacó, talvez eu fique imaginando que Jacó ficou andando assim, e chutando uma pedrinha e pensando: meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Agora eu estou sem casa, eu estou sem meu pai, estou sem minha mãe, enganei meu pai, enganei meu irmão que tanto amava, perdi tudo, tudo eu perdi. E aí nós vamos para a nossa palavra inicial, onde a epígrafe, que serve para nos ajudar, está escrito assim, a visão da escada de Jacó. A visão, quando vem de Deus, ela não vem de forma inútil. Quando a visão vem de Deus, ela vem com um propósito, na minha e na sua vida. E ele diz aqui: partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E aí eu fico imaginando, quem aqui, em algum momento de suas carreiras, de suas vidas, já dormiu num travesseiro de pedra? O que Jacó poderia ver naquele lugar, um lugar árido, seco, um deserto? E o que Jacó poderia ver? Será que ele poderia ver Deus nesse lugar? E a Bíblia vai dizer o seguinte: e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus, o que eles faziam? Subiam e desciam. Eles subiam e desciam. Subiam e desciam. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, de dia e de noite e de dia, e eles sobem, e eles descem, e eles sobem, e eles descem, eles te abençoam e volta para Deus, eles te abençoam e volta para Deus, eles te abençoam e volta para Deus, e Deus vai fazendo assim na minha vida e na sua vida, porque Deus, Ele é Deus. E aí ele diz aqui: e eis que o Senhor estava em cima de quê? Da escada. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, sabe, o seu avô, teu pai, e o Deus de Isaque, o teu pai. Eu sou o Deus do seu pai. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente.
E tudo aquilo que Jacó não via naquela terra, ele começa a ver. E tudo aquilo que você, irmão, vê que não tem jeito, passa a ter. O seu lar que você acha que não tem mais jeito, ele passa a ter. O seu filho que você acha que não vai dar mais em nada, ele passa a dar. O seu emprego que você acha que não vai te dar mais dinheiro, que não tem mais solução, ele passa a te dar dinheiro. E Deus vai fazendo a obra na sua vida, meus amados irmãos. Porque Deus, Ele é Deus. E aí Ele continua dizendo: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa para mim e para os irmãos. Quantos hinos foram entoados nesta noite? E os hinos estavam conectados um ao outro, ligados um ao outro, todos falando, irmãos, sobre você vencer, que a derrota não pode te afligir, que a derrota não pode te frustrar, que a gente está aqui, irmãos, a gente tem de repente uma lesão aqui, uma cicatriz ali, mas isso aí é para carregar, para que você possa lembrar um dia de onde você veio e aonde você está, onde a Vera veio aqui testemunhar, para que edifique a sua vida e a minha vida, para que nós venhamos ser edificados a cada dia. É para isso que serve um testemunho, é para isso que serve uma ferida, é para isso que serve uma prova, é para que cada um de nós venhamos a cada dia nos lembrar da onde Deus nos tirou e da onde nós estamos nesse momento. É todo motivo para a gente dar glórias e honra a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores. Imagina, irmão, aonde quer que você vá trilhando, irmão José, aonde quer que, você imagina você receber uma palavra dessa, fica tranquilo, aonde quer que você andar, aonde quer que você esteja, lembra de uma coisa, saiba de uma coisa, que eu também estou contigo, que eu vou te guardar. Acalma, porque eu sou aquele que acalma o vento, que extermina e extingue a tempestade. Eu sou o Deus de Abraão, o seu avô, o Deus de Isaque, seu pai, e eu vou ser o Deus de Jacó. Aleluia. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Isso aqui não foi promessa do homem, porque a promessa do homem nós vimos que cai por terra, porque nós vemos que Rebeca batia no peito e dizia que a maldição vinha sobre ela, na hora que mais Jacó precisava da mãe, na hora que mais Jacó contava com a sua mãe, ela arreda, ela dá um passo para trás, e a Bíblia é categórica, e ela não vai dizer em momento algum que há esse encontro entre Rebeca e Jacó. Tentou tomar um atalho, e o atalho infelizmente veio sobre ela, porque Jacó venceu, Jacó evoluiu. Aquele Jacó enganador, suplantador, que mentia, ludibriava, fazia coisa errada, já não é o mesmo Jacó, é outro Jacó. Agora é outro Jacó. E a Bíblia vai dizer aqui: acordado, pois, Jacó do seu sono. Agora os irmãos vão entender o porquê nós lemos essa palavra inicialmente. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Você está no lugar essa noite que Jesus está. Você está num lugar nesta noite que Deus está. Que Deus está. E Deus se faz presente. Mas, irmãos, Deus não pode
só se fazer presente aqui. Deus tem que se fazer presente fora daqui na sua vida. Oh, aleluia! Deus tem que se fazer presente na sua casa. Deus tem que se fazer presente no teu lar. Deus tem que se fazer presente no teu trabalho. Deus tem que se fazer presente na rua. Deus tem que se fazer presente na tua casa, que é morada aqui do Espírito Santo de Deus. É aqui que Ele tem que fazer morada. Que Deus possa fazer presente, irmãos, lá fora. E a Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 18. Então levantou-se Jacó para amanhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira. Olha como Deus trabalha. Aquilo que nós imaginamos que será o nosso tropeço, imagina você colocar a cabeça por cima de um travesseiro de pedra. No outro dia você está com a coluna toda complicada e afetada. Como eu vou ver Deus nisso? Pois foi isso que serviu para mostrar quem é Deus. Aquilo que a gente menos imagina. E a Bíblia vai dizer, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Agora, irmãos, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, Dante chamava Luz. E sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Então, nessa noite, meus amados irmãos, você não está em nada mais e nada menos que Betel. Você está na casa de Deus. Assim como Jacó muitas vezes perdeu para ganhar, você também muitas vezes vai ter que perder para ganhar. Sabe aquela afronta que você tem até mesmo dentro de casa? Irmãos, esse momento é um momento, sabe do que? De silenciar. Muitas vezes Jacó teve que silenciar. Eu sempre digo lá em casa, que muitas vezes as afrontas vêm e nós temos que perder para ganhar. Nós temos que se calar, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso advogado é fiel. E ele vai tomar posse dos nossos problemas. É ele. E mais adiante, para finalizar, capítulo 31, os versículos 12 e 13, porque Jacó passou uma prova também com seu sogro, Labão. Ele vai trabalhar na casa de Labão, a troco de possuir a sua futura esposa Rebeca. Mas Labão, ao invés de conceder um casamento através de Rebeca, ela envia a filha mais nova, em vez de enviar a Rebeca. Então, não digam aqui que Jacó também não pagou o preço pelas mentiras que ele teve, mas ele pagou o preço também. Da mesma forma que ele mentiu para o pai dele, que enganou o pai dele, Labão também enganou ele. Só que no versículo 12 e 13 de 31 diz o seguinte: e disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão fez em você. Eu sou o Deus de Betel, casa de Deus, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te à terra da tua parentela. E para finalizar, no versículo 32, 28, diz o seguinte: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Amém.
mensagem de hoje tem como título: Tudo tem um ponto de partida. Tudo tem um ponto de partida na sua vida e na minha vida. Talvez hoje alguém aqui nesta noite está ferido, está machucado, está triste e abatido. Talvez alguém que aqui está já não ora mais como deveria. Talvez alguém aqui não tenha mais o seu momento devocional, não lê mais a palavra de Deus, está enfraquecido, não tem mais forças para vir à casa de Deus. Mas Deus pode estar te dizendo nesta noite: tudo tem um ponto de partida. E talvez esse ponto de hoje é o ponto da sua partida. Talvez hoje é o primeiro início seu. Você que muito não tem chorado mais, não tem tido forças para sustentar o fardo. Mas a Bíblia deixa bem claro que não há fardo que Deus não sustente. Deus não vai te dar um fardo maior do que você não consiga sustentar. Então, meus amados irmãos, tudo tem um ponto de partida, assim como teve em Jacó. Jacó era um dos nomes da promessa. Desde aquele momento, em Abraão, houve um convite a ele. E assim, nesse momento, que Deus possa abençoar de forma poderosa a vida dos amados irmãos. Saber que ainda não é o fim. Muitos dizem aí fora que a esperança é a última que morre. Não. A esperança vai conosco. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, os remidos, os lavados, os restaurados, os regenerados, os transformados com o sangue do Cordeiro, naquele grande dia, ele dirá: benditos venham a mim, meus filhos, meus pequeninos. E nós vamos entender que realmente vale a pena servir esse Deus tão poderoso, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.